semana é um livro que, de cara, eu já sabia que eu ia gostar. Eu vi o título, eu olhei assim, eu pensei, não, esse livro tem cara de ser o tipo de livro que eu gosto. Daí eu li a sinopse, eu pensei mais ainda. E quando eu li o livro, eu tive a absoluta certeza de que é exatamente o tipo de livro que eu gosto. Não que eu goste só de um tipo, mas esse daqui, esse estilo aqui eu amo. Dramas familiares. O livro dessa semana é Somos Todos Adultos Aqui, de Emma Straub. Gente, esse livro é muito bom, sério. Mais uma vez a gente está trazendo aqui um drama familiar, só que esse daqui é diferente de Uma Vida Bela, que foi o livro da semana passada. Não são só duas irmãs, é um monte de gente. Inclusive, né, um comentário. A sinopse desse livro, quando a gente lê a sinopse, ele engana a gente. Porque a sinopse foca muito em dois personagens apenas, que são a Cecília e a Astrid, a avó dela. Mas só que tem um monte mais de personagens. Aí quando eu comecei a ler o livro, ficou aparecendo capítulos focando nesses outros personagens. E eu fiquei, falha, mas não era só sobre a Cecília e morar com a avó por causa de alguma coisa que aconteceu? Não, não é só isso. A sinopse faz a gente pensar que é só isso, mas não é só isso, o buraco é mais embaixo, tá? Tem mais personagens, a maioria pertencente à mesma família, mas no início a gente fica meio confuso, porque como eu falei, são muitos personagens, a gente fica, tá, e daí? Mas como é um livro bem feito, graças a Deus, todos esses personagens se conectam e tudo vai fazer sentido. Então é como se a gente estivesse sendo apresentado a eles para depois a gente ver um compilado geral desse grupo. Bom, de cara a gente tem a Cecília, que é uma menina de mais ou menos uns 12 anos por aí, e ela vai morar com a avó um tempo, né? A avó mora numa cidadezinha de interior e tal. E a avó, ela é uma mulher bastante solitária, porque ela teve 3 filhos, 2 deles ainda moram na cidade. O filho que não mora na cidade é o pai da Cecília, né? Que saiu da cidade e tal, e casou com outra pessoa, com a mulher, que é até francesa e tal, teve a Cecília. Mas os filhos, apesar de 2 ainda morarem na cidade, eles não têm um bom relacionamento assim com a Astrid. Porque a Astrid, ela não é uma pessoa muito fácil, né? Vamos ser sinceros aqui. E aí acontece uma coisa com a Cecília, na escola dela. E aí os pais dela acham melhor ela ficar um tempo lá morando com a avó. Mandou ela lá pro interior pra morar com a avó. E aí você fica no começo do livro, menino, o que foi que aconteceu? Que eles acharam melhor jogar a menina lá pro interior? Que coisa tão grave terá sido essa? Até porque quando a gente começa a acompanhar a Cecília, a gente percebe que ela é uma personagem tão de boa, sabe? Ela é uma menina tão de boa, inclusive minha personagem preferida da história, tá? Ao mesmo tempo a gente tem a Astrid, que é a matriarca dessa família, que não é uma pessoa fácil. Nós temos também capítulos que são muito focados nos 3 filhos dela, que são o Elliot, o mais velho, que ainda mora lá. Tem muitas questões também, ele tem muitos traumas. O Nick, que é o mais novo, que é o pai da Cecília, né, que foi embora. E a Porter, que eu acho que é uma das que aparece mais, que é a filha do meio, e que no momento tá grávida. Uma gravidez planejada, né, que ela fez a inseminação artificial. E o que a mãe dela fica assim escandalizada quando descobre, que fica, você vai ser mãe sem pai? E a Porter, sim, e daí? Quem é que precisa de pai? Porter certíssima, apesar de que tem algumas coisas que a Porter faz que eu julgo muito. E aí, ao longo do livro, a gente vai conhecendo um pouco mais dessa família. A gente conhece também um outro personagem, que é o August, que vai se tornar muito amigo da Cecília. E, gente, é um livro sobre família, né? E família é sempre um negócio engraçado, porque seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja em Bangladesh, seja no Egito, sabe? Família é sempre um rolê complicado, né? Por mais que a gente se ame, por mais que a gente ame aquelas pessoas que estão ao nosso redor, sempre tem alguma coisa que complica, né? E a gente vê muito isso aqui nesse livro. O nome do livro é Somos Todos Adultos Aqui, exatamente porque chega uma hora em que eles percebem, principalmente a mãe, né? Que eles percebem que, olha, a gente não tem mais nenhuma criança aqui, exceto a Cecília, claro, mas não tem mais nenhuma criança que a gente pode conversar diretamente, a gente pode colocar os pingos nos is e falar como pessoas normais. Porque a maioria dos problemas é porque as pessoas
não se comunicam, né? Seja pra falar de alguma coisa que gosta ou pra falar que não gosta, seja pra reclamar de alguma coisa, seja pra falar sobre algo que lhe incomodou, sei lá, tem personagem aqui que tem uma coisa que aconteceu quando ele tinha 18 anos e incomoda ele até os 30 e tanto e ele nunca falou. Mas ao mesmo tempo a gente não faz a mesma coisa, sabe? Seja por motivo, ou então às vezes a pessoa que gosta muito da outra, mas não consegue expressar. Família, né? Família é família, família é assim. E passa aquela vibe de tipo, nós somos adultos, a gente pode parar de fingir que é normal não conversar sobre o que precisa ser conversado e começar a conversar sobre isso. Só que essa atitude, né, essa situação, ela só vai começar a acontecer depois que a Cecília vai morar com a Astrid e depois de um outro acontecimento que tem no início do livro, que mexe muito com a Astrid e faz ela repensar muito a vida dela. Mas esse acontecimento eu não vou dizer, porque aí você vai ter que ler o livro para poder saber o que é. Antes da gente ir para a parte com spoilers, eu quero lembrar a vocês que dia de domingo sai sempre resenha com spoilers aqui no canal. Então se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha. Tem muitas resenhas, tem muitas resenhas de livro de drama, de livro americano, de livro brasileiro, de livro, sei lá, nigeriano, e de suspense, de um monte de jeito, tá? Tem um monte de gênero aqui. E aí você tem um leque de opções. É só você se inscrever no nosso canal. E se você não quiser ver os spoilers, tudo bem, você assiste o vídeo até a parte que não tem spoilers. Ou você também pode acompanhar o Bafulê Literário no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário, que sai toda terça-feira a versão com cortes, tá? Então vamos começar com os spoilers. Eu vou começar com... Acho que a cena, vou falar primeiramente da primeira cena, que é a cena que muda tudo na vida da Astrid, que é o atropelamento da Bárbara. Diferente de Verity, que tem um atropelamento no início e que não faz o menor sentido para a história inteira, o atropelamento da Bárbara, esta personagem que a Astrid nem sequer gostava, porque a Astrid fala, nossa, eu detestava essa mulher. Mas quando ela vê a Bárbara ser atropelada pelo ônibus escolar da cidade, isso mexe muito com ela. Isso mexe muito com ela, ela não consegue parar de pensar nisso, ela não consegue parar de pensar em, meu Deus, será que eu tô perdendo meu tempo? Será que eu não preciso ficar dizer pros outros, falar o que eu sinto, falar o que eu quero? E isso se encaixa muito até mesmo com o fato de que, olha esse plot, eu não tava preparada para esse plot. A Astrid tem um relacionamento com a cabeleireira, a Birdie. Eu não esperava. Quando elas foram pro quartinho dos fundos e começaram a se agarrar, eu fiquei, o quê? Eita, como a Astrid é moderna, arrasou. Mas, sério, a Astrid tem esse relacionamento com a Birdie já faz algum tempo. E um dos motivos, né, que fazem ela querer assumir o relacionamento com a Birdie foi exatamente a morte da Bárbara. Porque eu acho que ela pensa assim, quanta coisa eu poderia estar fazendo e ninguém sabe se amanhã vai ser eu atravessando essa rua e sendo atropelada, sabe? Então, tipo, a Astrid repensa muito a vida dela. Ela fica bem perturbada com esse rolê. E é perturbador principalmente quando a gente lá pro capítulo 42, ali lá pro final do livro, a gente tem um capítulo que foca na Bárbara. E a gente é tão triste. Ai, eu fiquei tão triste pela Bárbara. Nossa, a personagem que, tipo assim, participou pouco, mas foi tão importante na história. Eu fiquei tão triste pela bichinha. Enfim, né? Mas assim, eu vou pontuar quais as coisas que eu amei e quais as que eu não amei muito, né? Falando sobre os personagens em si. Eu gostei muito da Astrid, apesar dela ser uma pessoa muito rigorosa, uma mulher muito difícil. Claramente, ela como mãe, ela foi uma mãe muito chata. Ela foi uma mãe chata. Ela tem um filho preferido que é o Nick. Toda mãe tem um filho preferido. Se ela disser que não tem, mentira. Toda mãe tem. Mas enfim, ela tem um filho preferido que é o Nick, o pai da Cecília, né? Só que o comportamento dela com a Cecília já é muito diferente. É porque a mãe quando vira avó é outra coisa, né? E aí com a Cecília já é muito diferente, até porque a Cecília é uma criança muito diferente também, né? Então, vamos lá, vamos falar aqui dos personagens em geral. Cecília, diva, queen maravilhosa. Quando a gente descobre que o segredo da Cecília era só porque ela denunciou
que a amiga dela estava envolvida com um cara mais velho. Ou seja, ela fez o certo, porque o cara era maior de idade, aquilo ali era abuso. Ela fez o certo, a menina fez a caveira dela, contou uma história completamente diferente. Gente, olha, sinceramente, a vontade que eu tive era de entrar naquele livro e dar um tabefe na cara dessa menina que a Cecília quis defender e no fim das contas fez isso, né? Aprontou isso com a Cecília. Nossa, eu fiquei com tanta raiva, porque a Cecília ela era muito justa. Então, quando ela vai pra essa cidade, ela pensa assim, não vou me meter mais nada. Mas ela não aguenta. Ela não aguenta, porque ela faz amizade com o August, e ao longo do livro a gente entende que o August, na verdade, se identifica com menina e começa a usar o nome de Robin. Então, quando ela vê injustiça acontecendo com o August barra Robin, eu vou chamar de Robin agora, né? Quando ela vê injustiça acontecendo com a Robin, ela se mete no meio e ela dá um soco na cara da menina. Nossa, eu fiquei tão realizada nessa hora. Cecília é muito diva, muito queen. Mas a Cecília, ela só queria ter pais normais. E ela não tinha. Porque o Nick e a mãe dela, que agora eu esqueci o nome, não são pais normais, nem de longe. Mas não que eles sejam ruins. Eles não são pais ruins. Só que eles não são do jeito que a gente espera que os pais sejam. E a Cecília, acho que de tanto ter aqueles pais tão diferentes, acho que ela pensa assim, nossa, eu queria que vocês fossem um pouquinho mais normais, sabe? Até porque no começo da história eu achei muito estranho, tipo, como é que a Cecília não fez nada de errado e ela é que foi castigada e foi mandada pro interior e os pais dela nem ligam pra ela? Tipo assim, os pais dela ligavam uma vez ou outra pra saber como é que ela tava. Gente, que pais são esses? Mas ao longo do livro, né, a gente vai entendendo um pouco melhor os pais e tal. Mas por isso, a Cecília é a minha personagem preferida. Gostei muito do Robin também, da Robin, né, que é August se torna Robin, um personagem assim maravilhoso. Achei no começo, pensei, vai ser pazinho com a Cecília, mas aí eu percebi que não. Os pais dele aceitam muito bem a questão da sexualidade dele, eu achei isso muito legal. O pai da Cecília, que é o Nick, tem as suas próprias questões. Ele foi um ator teen, né, que fez muito sucesso, mas aí depois ele não quis mais fazer filmes. Aí tem um certo capítulo que a gente entende por quê, né? E que bom, foi bom pra ele ter se distanciado. E a gente entende que ele é um cara muito legal. Só que ele é mais assim, de boa com a vida, entendeu? Já diferente do irmão dele, o Elliot, que é extremamente tenso, que é o homem mais tenso que existe na face da Terra, e que quando eram os capítulos dele eu ficava com raiva, porque eu tinha raiva dele, eu tinha raiva da maneira como ele tratava a Wendy, que era a esposa dele, com aqueles filhos chatos, com as crianças chatas, né, mas enfim, depois a gente entende que o Elliot tinha traumas, porque o Elliot sempre quis ser a sombra do pai, e o pai morreu antes dele ter alguma, né, antes dele ser alguém na vida, então ele queria, porque queria mostrar que ele podia ser muito mais, mas ele não fazia do jeito certo, né? E a gente entende que ele ficou com trauma por conta de uma vez que ele escutou a mãe dele, o pai dele conversando e falando que achava que ele sabe que ele não era tão inteligente assim. Mas, ou seja, né? Aquela coisa que eu falei de tipo, você guardar traumas e nunca falar sobre isso, que é muito comum. E tem também a Porter, que é a filha do meio, que eu também amei. Depois da Cecília, ela foi minha segunda personagem preferida, apesar dela fazer umas coisas que eu não gostei muito, né? A Porter, como eu falei antes, ela está grávida de inseminação artificial, ela decidiu que ela quer ser mãe. Ela tem uma vibe muito diferente, assim, sabe? Ela não é tensa com a vida, ela tem o seu próprio dinheiro, ela é muito autossuficiente, mas ela tem um probleminha. A Porter, ela tem um relacionamento com o ex dela, que foi namorado dela desde a adolescência, o Jeremy. E tipo, o Jeremy é casado, tem filhos, inclusive a menina que levou o soco da Cecília. Mas mesmo assim ela continua tendo um caso extraconjugal com o Jeremy. E eu ficava pra morrer na hora que eu via a Porter com o Jeremy. Porque eu ficava, eu não acredito, mulher, você merece mais. Eu entendo que você ainda é apaixonada por ele, porque afinal ele foi o grande amor da sua vida, mas aí você na época não estava preparada para ter uma coisa mais séria com ele e tal. Eu entendo que você ainda tem esse apego, mas poxa, o cara casado, com filho, sabe? Ele ia procurar ela e ela conversava com ele, aí ele, ai não, mas eu tô mal com a minha mulher, aquele papo de sempre, sabe? Eu tô mal com a minha mulher e tudo, e nunca se separava da mulher. E aí quando é lá pro final do livro a gente descobre que a mulher dele tá grávida.
a mulher? Seu escroto. Pelo visto não tava tão mal assim, tá até engravidando ela de novo, pela terceira vez. Aí tinha, essa parte aí ela me dava raiva. Essa parte me dava raiva porque eu pensava assim, porta mulher, amor, amor próprio. Eu acho que ela não tinha amor próprio em relação ao Jeremy e também ela não respeitava outra mulher, porque por mais que, o Jeremy é quem deve a esposa dele, mas poxa, você sabe que ele é casado, que ele é pai, pelo amor de Deus, né? Numa cidade desse tamanho, todo mundo se conhece. Por favor. Mas tirando isso, eu achei a personagem maravilhosa. Eu gostei muito do reencontro dela com a amiga, que é a Robin. E gostei muito quando eu descobri que a Robin era a professora da Cecília, a professora que a Cecília adorava. Tudo se conectando novamente. Gostei muito também da personagem da Bird, que é a cabeleireira, que ela fala várias verdades, né? Tem uma parte do livro que eu achei muito boa, que é a parte que o Elliot entra no salão, quando a Bird tá fazendo o cabelo da Cecília. Tá a Cecília, Robin, né, August barra Robin, a Bird e o Elliot entra e a Bird fala várias coisas pro Elliot, que o Elliot é a pessoa que, né, pelo jeito dele, é a pessoa que mais fica assim com, ai mãe, a senhora é lésbica agora, e tipo assim, e daí, Mona? Vai cuidar da tua vida, que eu já sou uma senhora viúva, aposentada, né, pelo amor de Deus, me deixa, né, e a Bird fala assim umas boas verdades pra ele, ela é uma personagem maravilhosa. E assim, no fim das contas, é um compilado de personagens muito bons, de histórias muito boas. Realmente, a maioria dos problemas eram só por conta dessa coisa de você sentir algo, de você não conseguir expressar o que sente. Mas eu gostei muito de como eles conseguem se resolver aos poucos, mas eles vão se resolvendo. Gostei da representatividade do personagem August barra Robin, da Cecília defender com unhas e dentes o amigo dela, da Porter que decidiu assim, eu vou ser mãe sozinha e eu não tô nem aí se vão achar ruim ou não, se essa cidade vai falar mal de mim ou não, eu vou ser e pronto. Do Nick, que enfrentou a vida, foi viver a vida dele lá fora sem medo de ser feliz e conseguiu criar uma criança maravilhosa, que é a Cecília. Da Astrid, que depois de muitos anos ela percebeu assim, não lésbica, né? Ela percebeu que ela era bissexual, porque ela era muito apaixonada pelo marido, mas o marido dela morreu há muito tempo. E aí ela percebeu sim que ela era bi, que ela era apaixonada pela Bird, e ela ia viver com a Bird sim, quem quiser que se lascasse, porque ela ia viver desse jeito. Gente, é um livro muito bom. O livro termina, você fica assim, ó, com aquela sensação de dever cumprido. Isso ia dar um filme tão bom, ou uma série, mas acho que um filme, acho que ficaria melhor para um filme. Seria um filme muito bom, muito bom. Então, se você, assim como eu, também gosta de livros que falam sobre dramas familiares, esse livro com certeza é para você. Por isso a indicação da semana é Somos Todos Adultos aqui, de Emma Straub.